Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vou mostrar para vocês como eu fiz essa meia de tricô. Eu chamo esse modelo de meia marshmallow, porque ela tem esses pedacinhos aqui que lembram marshmallows. E as cores eu também acho bem parecidas, né? Principalmente o azul e essa mais clarinha. Ela é feita com 3 cores de lã. Aqui eu estou usando o azul, uma cor de caramelo e um bege mais clarinho. Eu estou fazendo esse modelo para o tamanho 39. Então, antes de eu começar a mostrar como eu fiz, eu vou pedir para quem não é inscrito para já se inscrever aqui no canal, para clicar no botão de gostei e vamos lá. Para fazer esse trabalho, eu vou usar o seguinte material. Eu vou usar 3 cores de lã. Essas que eu estou usando aqui, elas são dessa marca aqui, eu guardei o rótulo, é Moda Fios Avença. Ela é indicada aqui para agulhas de tricô entre 5 e 6, a espessura. E eu vou usar a agulha, então, número 6. Então, vamos ver como é feito. Eu começo a fazer essa meia aqui pela parte do cano, a parte superior do cano. Ela é feita toda nesse sentido, depois eu faço o calcanhar e faço ela no sentido do pé. Ela é feita aberta e é costurada em toda a lateral. Eu vou começar com a cor azul. Eu vou colocar 32 pontos na agulha de tricô. Eu coloquei então os pontos na agulha e essa quantidade de pontos é sempre bom verificar se ela é adequada para a pessoa, por vários motivos. Às vezes a gente muda a marca da lã, ela já dá uma diferença, ou uma pessoa tem um ponto mais apertado ou mais solto do que o meu, que é o modelo que eu estou fazendo, né, com 32 aqui. Ou às vezes a pessoa tem a perna mais grossa, mais fina, sempre dá alguma diferencinha. Em geral, essa aqui serve, mas é bom sempre medir. Eu gosto de fazer só umas 2 carreirinhas e medir para ver se isso. Eu tiro da agulha e vejo se fecha na perna da pessoa. Se ficar muito pequeno, eu coloco uns pontinhos a mais. Se ficar sobrando, eu vejo mais ou menos quantos pontos sobraram e eu coloco a menos, então, né? Eu gosto de fazer um teste. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo com outros modelos de meia que eu tenho aqui no canal. Em todos os outros eu faço um pedacinho, eu tiro da agulha, eu mostro como é que eu faço para medir, assim. Mas é bem simples, em geral fazer umas 2, 3 carreirinhas e ir ali na perna da pessoa e ver se fechou, se ficou grande demais, aí eu já coloco um pouquinho a menos de pontos. Ou se às vezes a gente quer fazer para uma criança, por exemplo, já é bem menos, né? Ou se ficou apertado, eu vejo mais ou menos o espaço que faltou. Ah, faltou um espaço assim, por exemplo. Assim são quantos pontos? São tantos. Aí fica fácil de verificar, tá? Vou deixar os links nas outras meias. Eu sempre mostro assim como é que eu tiro da agulha e eu faço a medida e fica bem fácil. Então eu vou começar agora a fazer esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, ele é somente uma barrinha 1 por 1, que ele é feito assim, ó. Um ponto meia, um ponto tricô. Eu vou repetindo esses 2 pontos até o final da carreira e vou sempre acompanhando nas demais carreiras. Ó. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. São um total de 12 carreiras, sempre com esse ponto. Um meia, um tricô, um meia, um tricô. Como eu estou usando uma quantidade par de pontos, a próxima carreira eu vou começar da mesma forma. Um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô. Então, vou fazer isso por 12 carreiras, tá? Já volto, então, para continuar. Eu terminei, então, essa parte da barrinha 1 por 1, fazendo sempre um ponto meia e um ponto tricô. Terminei as 12 carreiras. E agora eu vou começar essa partezinha aqui, que é dessa cor caramelo, marronzinho. Ela é feita primeiro 2 carreiras somente em ponto meia, aí são 4 carreiras fazendo a de frente em ponto meia e a do avesso em ponto tricô, e mais 2 carreiras somente em ponto meia. Então eu vou colocar essa cor agora e vou fazer essa partezinha. Já amarrei aqui, cortei o azul e coloquei então o caramelo.
Então, as primeiras duas carreiras são somente em ponto meia. Vou fazer todos os pontos em ponto meia por duas carreiras. Já fiz, então, duas carreiras somente em ponto meia, carreira de frente e do avesso em ponto meia. Então, agora formou essa bordinha aqui, ó, da cor caramelo. Então, agora eu vou começar esse pedacinho mais liso. Esse pedacinho liso é da seguinte forma. Carreira de frente, também toda em ponto meia. Faço até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira, eu viro. E agora, a carreira do avesso é feita toda em ponto tricô. Terminei a carreira, eu viro. Tá ficando dessa forma. E agora eu vou fazer mais duas carreiras, sendo a primeira toda em ponto meia e a do avesso toda em ponto tricô. Terminei então essa partezinha aqui mais lisa, que foram 4 carreiras, a de frente em ponto meia e do avesso em ponto tricô. E agora eu vou fazer outra borda igual a essa aqui de baixo, que são 2 carreiras somente em ponto meia. Terminei essas 2 últimas carreiras, então a parte dessa cor caramelo agora já tá pronta. Eu cortei aqui já a lã e vou amarrar a cor clarinha, que é o creme. Agora com a cor creme, eu vou fazer essa partezinha aqui. E essa parte, ela é feita da seguinte forma. 2 pontos meia. E 2 pontos tricô. Eu vou repetir essa sequência de 4 pontos até o final da carreira e nas demais carreiras eu vou acompanhar. Vai ser um total de 10 carreiras. 2 pontos meia, 2 pontos tricô. Sempre repetindo isso. 2 meia, 2 tricô. Então, eu vou terminar essas 10 carreiras, sempre fazendo esse ponto e já volto. Já completei as 10 carreiras, então, dessa barra 2 por 2, que foi sempre fazendo 2 pontos meia, 2 pontos tricô. Repetindo até o final da carreira e fiz isso por 10 carreiras. Então, essa partezinha aqui da cor creme já ficou pronta. Agora eu vou cortar a lã, vou colocar novamente aqui a cor caramelo e vou fazer mais esse pedacinho do caramelo. Acabando, eu vou fazer mais um pedacinho do creme. Essas duas partes, a parte caramelo é exatamente igual à primeira que eu já fiz, que foi essa. Vou repetir isso. Terminando, eu corto a lã novamente. Eu vou fazer mais um pedaço da cor creme, que também é exatamente igual. Então, eu já fiz aqui, ó, uma parte do caramelo e uma parte do creme. Agora, eu vou repetir uma parte do caramelo e uma do creme. Então, eu vou continuar agora, vou fazer uma repetição dessas duas partes e já volto para continuar. Eu continuei aqui, então eu fiz mais duas repetições aqui, uma que foi essa barra marronzinha aqui, que é a cor caramelo, e outra dessa barrinha da cor creme. Então agora ficou dessa forma, acompanhando aqui o sentido da meia, ó. Já tá o cano pronto, praticamente. Agora eu vou começar a fazer essa barrinha aqui, que ela é exatamente igual a uma dessas barrinhas aqui, ó. São 2 carreiras somente em ponto meia. Então, eu já cortei a cor creme. A cor creme eu não uso mais nesse pé da meia. E agora eu já amarrei aqui a cor caramelo.
Então, eu vou fazer 2 carreiras somente em ponto meia. Então, terminando essas 2 carreiras, que são só ponto meia, eu já volto para continuar. Terminei aqui as 2 carreirinhas em ponto meia. Então, agora, eu vou fazer esse pedacinho aqui, que é antes de começar o calcanhar. Olhando bem aqui, ó, parece que o calcanhar já vem arredondando desde aqui. Mas, na verdade, aqui ainda é reto que a gente faz, tá? Não tem nenhuma modificação. Eu continuo trabalhando todos os pontos. Essa partezinha aqui, eu fiz 4 carreiras, sendo a da frente sempre em ponto meia e a do avesso sempre em ponto tricô. Só que quem quiser pode fazer até mais, tá? Que também dá certo. Se quiser fazer 6, 8 carreiras, dá certo também, tá? Então, carreira de frente em ponto meia e carreira do avesso em ponto tricô. Eu vou fazer, então, essas 4 carreiras. Aí, quando eu estiver fazendo já a 4ª carreira, eu volto aqui para fazer junto, para mostrar como eu faço para colocar umas marcações para fazer o calcanhar. O calcanhar, que é aquela partezinha azul, essa aqui, ó, ele começa só depois de terminar essa partezinha, né? Mas aí, na última carreira dessa parte marrom, eu já gosto de colocar as marquinhas para facilitar o momento de fazer o calcanhar. Então, vou fazer agora as 3 carreiras, na 4ª eu faço aqui junto. Eu já fiz aqui 3 das 4 carreiras, que são dessa partezinha aqui, então. Agora eu vou fazer a última delas, que é a carreira do avesso. Aí nessa carreira do avesso eu gosto de colocar umas marcações. Essa marcação pode ser um pedacinho de lã, eu gosto muito de usar sempre um pedacinho de lã. Pode ser marcador para tricô, pode ser aquelas joaninhas de plástico que as pessoas usam para marcar. Qualquer coisa que tiver em casa, tá? Mas um pedacinho de lã eu acho mais fácil, porque depois a gente só puxa e tira. Então aqui, a primeira marcação, eu vou fazer a metade dos pontos. Eu tenho 32, então eu vou fazer 16 pontos e vou colocar uma marcação. Aqui, ponto tricô, porque eu tô na última carreira daquelas 4, né? Então é carreira do avesso, ponto tricô. Vou fazer 16 pontos. Fiz 16 pontos, então já tem 16 pontos pro lado de cá. E aqui mais 16, né? Exatamente a metade. Então, só lembrando para quem tiver feito a adaptação, calcular sempre a metade dos pontos que tiver na agulha, tá? Então, agora eu vou colocar uma marquinha. Eu vou usar um pedacinho de lã. Peguei da cor clarinha que eu tô usando, porque dá bem para ver. Coloquei a marquinha aqui. Essa outra metade eu vou dividir por 3. Só que se eu fizer 16 dividido por 3, vai ficar 5 em cada parte, mas sobra um ponto. Esse um ponto eu coloco na partezinha do meio. Caso tenham sobrado 2 pontos, aí eu coloco um em cada lado e deixo o meio diferente, tá? Se der uma quantidade exata, por exemplo, se eu tivesse 30 pontos, aqui na metade eu estaria com 15. Então daria certo 5, 5 e 5, dividindo por 3. Só no caso de sobrar que a gente faz isso, né? No meu caso, então, sobrou um, vou colocar no meio. Então, vou fazer aqui primeiro 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. E vou colocar mais uma marquinha. Vou pegar aqui um pedacinho de lã, coloco aqui e marco. Faço então mais 6 pontos, porque aqui é a partezinha do meio agora, fica um pontinho a mais, que sobrou um, né, na divisão. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu vou colocar outra marquinha. E agora eu faço os outros 5, que é o restante dessa metade. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, minha divisão agora ficou da seguinte forma. Ó. Aqui eu tenho a metade dos pontos, que são 16.
E aqui também tem 16, só que dividido por 3. 5, 5 e 5, mas sobrou 1. Essa partezinha aqui do meio ficou com 6, tá? Aí só uma observação agora. Quando eu fizer o outro pé, eu posso fazer igual. Só que o ideal é que essa divisão por 3 fique desse lado e esse aqui fique o lado liso. Porque aí as duas costuras ficam para a parte interna das pernas. Ele fica como se fosse espelhado. Aí o calcanhar aqui, no caso, vai ficar aqui, no outro pé fica pro lado de cá, tá? Só essa observação. Então, o ideal, fazer liso aqui e aqui dividido por 3, e no outro pé, divide por 3 primeiro e depois faz a parte lisa, que seria a parte de cima do pé, tá? Então, agora, o calcanhar, eu vou trabalhar somente nessa partezinha aqui, dividida por 3. Olha a minha ajudante aqui. Esses dias ela já apareceu, agora tá aqui de novo. Então agora eu vou amarrar a lã azul aqui para fazer o calcanhar, mas eu não vou cortar o marrom, porque depois eu já continuo trabalhando com ela a partir daqui mesmo, tá? Porque os cantinhos aqui, ó, é como se fosse um cantinho desse, só que aqui do outro lado, onde passa a costura, tá? Então não precisa cortar a marrom nesse caso aqui. Então, começando agora o calcanhar. Eu vou primeiro fazer todos os pontos, eu vou continuar trabalhando como eu estava antes. Carreira de frente em ponto meia e carreira do avesso em ponto tricô. A primeira carreira eu vou fazer todos os pontos até chegar nessa marquinha e vou continuar fazendo até que eu chegue na segunda marquinha. Então, vou fazer isso agora. E já trabalhando com a cor azul. Eu já até passei da primeira marca, ó. Eu já tô aqui na segunda parte, que é a parte de 6 pontos. Pronto, ó, fiz todos os pontos com a cor azul até chegar aqui onde está a segunda marquinha. Agora eu vou virar. E eu vou fazer todos os pontos até chegar nessa primeira marquinha, ou seja, são só os pontos do meio agora, daquela partezinha com 6 pontos. Ó, então fiz 6 pontos. E essa outra parte aqui agora eu não vou fazer, por enquanto. Eu vou virar novamente. Fiz só 6 agora e já vou virar. Agora eu tô novamente, então, na carreira de frente. A partir de agora eu vou sempre fazendo assim, ó. Eu faço os pontos que estão no meio e toda vez que eu chegar para esse lado, eu faço um a mais. Quando eu estiver na carreira do avesso, eu faço todos que estão no meio e faço um a mais desse outro lado. Eu vou repetindo isso até que os pontos cheguem aqui nessa metade e até que eu faça todos aqui desse lado. Então, eu vou fazer agora. E aí vocês vão ver que é bem simples. Ó, eu vou fazer todos que estão aqui no meio, que por enquanto são 6. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, fiz os 6 do meio. E vou fazer um a mais. Então, eu vou ficar agora com 7 aqui no meio. Eu vou virar novamente. Agora já é a carreira do avesso. Então, já tenho 7 aqui no meio. Vou fazer o 7. Fiz o 7 aqui. Então, eu faço um a mais aqui para esse lado.
Já tenho 8. Agora essas duas marquinhas aqui, ó, elas já nem tem mais sentido de ficar aqui. Eu já posso tirar as duas primeiras aqui. Essa marquinha aqui, que determina a metade dos pontos, eu ainda vou deixar, tá? Essa que tava aqui, ó. Então, fiz aqui, já tenho 8 no meio, vou virar novamente. Já é a carreira de frente de novo, que é em ponto meia. Vou fazer todos os pontos que estão aqui nessa partezinha do meio. Ó, fiz 8, então eu chego aqui, pego um a mais, 9. Já fiz 9. Agora fica dessa forma, ó, à medida que a gente vai fazendo, parece que com um buraquinho maior aqui, ó. Vou botar o dedo aqui para mostrar. E aqui desse lado também. Então fica fácil de ver onde que é o momento de pegar o pontinho a mais. Que é sempre um depois desse buraquinho aqui. E fica desse lado aqui também fica, tá? Vou virar novamente. Vou fazer os pontos que estão aqui no meio. Então, agora eu fiz 9 em ponto tricô, cheguei aqui e fiz um a mais. Agora eu tenho 10 aqui no meio. À medida que vai fazendo, ó, o calcanhar já vai arredondando, já vai dando formato. Ó. Vou virar novamente. Já tô na carreira da frente, que é o ponto meia. Vou fazer os 10 aqui do meio. Fiz 10. E vou fazer, então, um a mais para ficar 11 pontos. Fiz um a mais agora, então tem 11 pontos. Viro novamente. Agora, eu vou fazer os 11 aqui do meio. Em ponto tricô, porque eu tô no avesso. Fiz os 11, vou fazer um a mais. Então, agora eu tenho 12 aqui no meio. Olha o formato do calcanhar. Ó. Viro novamente. Tô novamente na carreira da frente. Faço os pontos que estão aqui no meio, que agora são 12. E agora faço um a mais, então vão ficar 13 aqui no meio. Aqui já tá a marquinha, ó. Mais uma. A próxima vez que eu voltar aqui, já vai chegar na metade para esse lado. E aí do outro lado eu ainda tenho 2. Vou virar. Vou fazer todos esses aqui do meio. Fiz aqui os 13 pontos, então vou fazer um a mais, agora eu tenho 14. Então, agora já tá faltando só um aqui para esse lado também. Eu vou virar. Agora eu vou fazer todos os pontos aqui do meio, em ponto meia, porque eu estou na carreira de frente. Eu fiz os 14 pontos, então vou fazer um a mais, 15. Então, para esse lado de cá, o calcanhar já está pronto. Posso tirar aqui o marcador. Agora eu vou fazer todos os 15 pontos e mais esse que está sozinho aqui, depois do espacinho, ó. Então, vão completar os 16 pontos da metade que forma o calcanhar. Eu viro. Então, agora em ponto tricô, eu faço todos os pontos que estão na agulha. E o calcanhar vai ficar completo. O calcanhar já tá pronto, ficou assim, ó. Tá bem direitinho o formato do pé. Parece que fica um espacinho maior aqui, mas é a mesma coisa que vinha acontecendo em todas as carreiras. Então, agora eu começo a fazer tudo no marrom, tudo em sequência, começo a trabalhar de forma reta de novo, com todos os pontos que estão na agulha.
Eu vou cortar o azul e vou seguir trabalhando, vou amarrar aqui a pontinha, né, no marrom, nesse marronzinho caramelo, e vou continuar fazendo somente com esse caramelo. Eu já cortei o azul e então vou ficar só com esse marronzinho aqui, cor caramelo. E a meia já tá pronta até aqui, ó. Até esse ponto aqui, ela já tá pronta, ó. Que são essas 4 carreiras aqui, ó, e para cá, e veio para cá para formar o calcanhar, ó. Então até aqui a meia já tá pronta, que é o que eu tenho aqui na agulha agora. Agora eu vou seguir daqui para cá. Eu vou fazer esse pedacinho aqui, que também é da cor desse marronzinho caramelo, até chegar mais ou menos aqui, que é passando assim a ponta é bem na ponta dos dedos aqui, ó, que eu comecei a fazer o azul, tá? Para quem quiser começar antes, pode começar também, não faz diferença, tá? Mas eu comecei mais para a ponta dos dedos. Então, como essa aqui é do número 39 que eu tô fazendo, para esse tipo de lã que eu tô usando, eu fiz aqui até começar, ó, acabando aqui o azul, né? Acabando o azul, tá? Até o próximo azul, esse pedacinho aqui ó, ficou quase 16 centímetros para esse tipo de lã. A gente só tem que lembrar que dependendo da lã ela espicha mais, né? Ou menos. Tem umas que espicham até menos que essa aqui. Essa aqui não espicha tanto, eu acho. Aí pode ser que dê variação de tamanho. Se eu medir aqui do início do azul até o início do outro azul, ó, tem um pouquinho mais de 21 centímetros. E até a ponta do pé, 25 centímetros, contando aqui do início do calcanhar. Só lembrando que esse calcanhar é aquele que é mais ou menos o momento em que o pé encosta no chão, onde eu começo aqui no azul, ó. Onde o pé encosta no chão. Tem uns que a gente faz essa parte de cima aqui também, ó. E depois faz a parte de baixo do calcanhar. Esse aqui, esse formato aqui que eu uso, eu só fazendo a parte de baixo do calcanhar, ele já dá o formato todo do pé, desde aqui de cima, ó. Dá pra ver direitinho, né? Dá todo o formatinho aqui, ó. Tá? Mas o azulzinho mesmo é mais ou menos onde o pé encosta no chão. Então agora eu vou fazer esse pedacinho aqui, que eu falei antes, que deu aproximadamente uns 16 centímetros, deu quase 16, tá? Para esse tipo de lã. O ideal é sempre ir encaixando aqui no pé, se for quando eu faço para mim mesmo, eu encaixo no meu pé, nem tiro da agulha, ó. Encaixo no pé e vejo se o comprimento está ficando bom. Aí o ideal é medir, porque dependendo da lã pode dar variação, dependendo do tipo de ponto da pessoa também. Eu vou seguir até ficar do tamanho dessa que eu falei para vocês então. Carreira de frente, sempre em ponto meia, carreira do avesso, sempre em ponto tricô, tá? Esse pedacinho aqui. Então, quando já tiver do tamanho da outra, eu volto para continuar. Agora eu tô aqui na carreira de frente, ó. Só vou mostrar aqui, quando acabar o azul, que fica um espacinho maior. Já é aqui, ó. Ó, fica um espacinho maior, ó. Aí aqui com a própria lã a gente já junta, ó. Faz o ponto juntinho aqui e segue fazendo. Ele vai juntar. Então eu vou continuar aqui, quando já tiver do tamanho da outra que eu fiz, eu volto para mostrar e para começar a partezinha em azul, que fica no bico do pé, mais ou menos na altura da ponta dos dedos. Continuei fazendo, então a parte marrom aqui já tá do mesmo tamanho da outra, se eu for medir. E agora eu posso fazer a partezinha azul. Então, como eu falei antes, o ideal é sempre encaixando no pé aqui o calcanhar, ó, e medindo para ver se já tá na altura da pontinha dos dedos aqui. Porque dependendo do tamanho, isso aqui vai ter que ser maior ou menor, né? Se eu estiver fazendo por um pé de um tamanho... Quando eu faço o meu, por exemplo, que é 36, eu já faço bem menos aqui, esse modelo. Se é um pé de uma criança, tem que ser menos ainda, né? Então, o ideal é sempre ir encaixando aqui e medindo. E também conforme o tipo de lã que se usa, né? Pode dar uma variação aqui no tamanho, tá certo? Então... Agora que eu já sei que essa aqui já tá na altura dos dedos, que já tá do mesmo tamanho dessa outra aqui que eu já medi, inclusive já coloquei no pé da pessoa, já deu certinho, tá?
Eu vou começar a partezinha da ponta, então, que é a partezinha azul. Agora, essa partezinha aqui em azul, eu vou fazer primeiro 6 carreiras, sendo a carreira de frente sempre em ponto meia e a carreira do avesso sempre em ponto tricô. Depois, eu vou fazer mais algumas carreirinhas com diminuições. Então, eu vou continuar aqui, vou terminar essas 6 carreiras e já volto para fazer as carreiras com diminuições. Eu já terminei as 6 carreiras, continuando com o mesmo ponto, que é a carreira de frente em ponto meia e do avesso em ponto tricô. E agora eu vou fazer a primeira carreira com diminuições. Só que antes disso, é bom encaixar no pé e ver se a meia serviu. Se essa parte chegando até aqui, você tapou os dedos, tá? Você tapou os dedos do pé. Caso fique pequeno, fazer um pouquinho mais de carreiras. Se ficou muito grande, dá até para desmanchar um pedacinho, tá certo? Então agora eu vou diminuir até esse momento aqui, chegando nesse ponto, já tem que tapar os dedos, tá certo? A carreira de diminuições é da seguinte forma, eu vou tirar de 2 em 2 pontos juntos. Tiro 2 pontos juntos, deixo o ponto aqui na agulha, tiro mais 2 juntos. Vou deixando os pontos aqui pro lado da direita. Vou tirando 2 pontos juntos, sempre de 2 em 2 juntos. 2 juntos, até terminar a carreira. Terminei a carreira, eu vou virar. E agora eu vou fazer a carreira do avesso, normalmente, todos os pontos em ponto tricô. Nessa carreira do avesso, eu não tenho diminuições. Faço até o final, normalmente, em ponto tricô. Terminei a carreira do avesso, vou virar. E agora eu vou fazer mais uma carreira de diminuições, que é igualzinha à anterior. Caso essa quantidade de pontos seja ímpar, que eu não consiga tirar de 2 em 2, o último ou o primeiro ponto eu posso fazer ele sozinho. Aqui a minha quantidade está par, eu consigo sempre ir tirando de 2 em 2. Tirar novamente, então, de 2 em 2 pontos até o final da carreira. Terminei, então, a carreira, vou virar. E agora eu vou arrematar os pontos, tirando de 2 em 2 juntos e devolvendo ponto para a agulha, tirando mais 2 juntos, vou tirando 2 juntos, devolvendo ponto para a agulha, até que acabe os pontos. Eu posso fazer isso em ponto tricô ou em ponto meia. Aqui eu vou fazer em ponto tricô, porque o outro pé eu já fiz dessa forma. Tiro 2 juntos. Devolvo o ponto para a agulha. Tiro mais 2 juntos. Devolvo para a agulha. Mais 2 juntos. Faço isso até o final da carreira. Terminei aqui a parte do arremate, ficou só um ponto aqui na agulha. Eu vou cortar. E aqui eu puxo para soltar da agulha. Agora eu vou costurar esse pé da mesma forma que eu fiz esse outro. Então, essa aqui que já tá pronta, eu costurei ela aqui em todo o sentido aqui, de comprido. Começando aqui, vindo pra ponta do pé. Aqui onde foi o calcanhar que eu falei, eu juntei um pouquinho aqui os pontos, tá? E aqui no bico, ao invés de costurar, seguir a costura assim, ela ia ficar muito bicuda. Então, aqui eu fiz assim, ó. Costurei no mesmo sentido que são os dedos do pé. Os dedos ficam aqui, né? Eu costurei ela nesse sentido aqui na pontinha, tá certo? Então, eu vou costurar a outra e já trago aqui para mostrar as duas prontas. Terminei a costura dessa meia, então. A costura ficou para esse lado. Vai ser a parte interna aqui da perna, ó, e essa outra ficou pro lado oposto. Então, as duas costuras ficam para a parte do meio da perna, como se fosse assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E até a próxima. Tchau, tchau.